Olá, olá. Vamos lá. O tema hoje é Páscoa. Como eu disse na introdução, Páscoa para nós nessa era em que vivemos tem esse significado mais profundo de ressurreição. E é sobre ressurreição que eu quero falar hoje. Até mesmo porque vivemos um dia bem propício para essa mensagem, né? Estamos nós aqui ainda reunidos dentro desse contexto de pandemia e convivendo com a morte todos os dias. Não só com a morte, mas com a ameaça de morte, né? Todos os dias. Algo que mexe com a gente de maneiras que nós nem mesmo temos noção, né? Então eu quero falar disso, quero falar de ressurreição. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Em termos de ressurreição, a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Filho de Deus que viria, que se encarnaria, que se faria humano, que seria morto e que depois ressuscitaria. Essa ressurreição ela é profetizada no Velho Testamento, milênios antes de acontecer, não é? Tem dois textos bem característicos, não vai dar tempo da gente ler, mas em Isaías 53 fala disso, de uma forma um pouco mais explícita. O Salmo 22 fala disso também, de uma forma mais implícita, e outras menções existem acerca dessa ressurreição. Então, preste atenção para isso, para essa questão, né? É nisso que eu quero focar hoje. A ressurreição de Cristo, ela tinha sido predita, não é? Haviam profecias acerca dela. Ela havia sido anunciada com antecedência. O salmo que lemos na abertura, o Salmo 16, no versículo 10, ele diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi, ao compor esse poema, estava profetizando acerca da ressurreição de Jesus. É difícil a gente saber, né, como isso se dá, se havia consciência disso, ou se não, ele estava fazendo uma profecia mesmo de maneira inconsciente. O fato é que essa é uma das profecias a respeito da ressurreição que são mencionadas tanto por Paulo quanto por Pedro. Abra lá no capítulo, em Atos, capítulo 2, no livro de Atos, capítulo 2, no verso 24 em diante, olha o que Pedro diz, né? Mas Deus o ressuscitou falando de Jesus, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Então ele vai citar o texto davídico, né? De 1000 anos atrás, dessa época em que Pedro está falando. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque, olha o texto aí, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então Pedro está citando o texto davídico, né? Pedro está citando o texto davídico, que fala da ressurreição. Paulo, confirmando que aquele salmo falava da ressurreição de Cristo, também o cita lá no capítulo 13 do livro de Atos. Passa aí para o capítulo 13.
para você acompanhar comigo nessa introdução. Capítulo 13, no versículo 33, Paulo falando acerca de Cristo. No versículo 33 ele vai dizer assim, vamos ler a partir do 32. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, que é no Salmo 16, versículo 10: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofrerá decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão de pecados. E aí ele continua. Então, nesse primeiro momento eu quero destacar isso. A ressurreição de Cristo havia sido anunciada milênios antes. Desde a Páscoa, depois vem Davi, com esse salmo, outras menções. Paulo confirma essa mensagem, Pedro confirma essa mensagem. Ou seja, a ressurreição, ela já era esperada, ou pelo menos deveria ser esperada. Ok? E será que Jesus falou da sua ressurreição? Será que Jesus falou, mencionou que ressuscitaria? Como ele trata essa questão? Será que Jesus sabia o que iria acontecer com ele? Como se dariam as coisas no final do seu ministério, no final da sua missão, da sua jornada? Será que Jesus falou a respeito da sua morte e da sua ressurreição? Será que aqueles que estavam com ele, acompanhando os seus discípulos, eles também, as suas discípulas, elas também ouviram isso? Vamos ver. Lá em Mateus capítulo 20. Vamos passear pela Bíblia hoje, pela palavra. Mateus 20. Daqui a pouco vocês vão compreender o que eu quero dizer. Mateus capítulo 20. Abra lá, Evangelho de Mateus capítulo 20. No verso 17 em diante. Vamos ver o que Jesus fala. Aí agora já não é profecia, agora já não é há muito tempo atrás, agora Jesus está falando para os seus discípulos. Mateus capítulo 20, do verso 17 em diante. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Aí prestem atenção. No terceiro dia, ele ressuscitará. Ok? Então está claro, Ana, que está falando, Jesus está falando que vai morrer e ele está falando que vai ressuscitar. Davi falou 1000 anos antes dessa época ali que Deus não deixaria que o seu santo visse corrupção, que o seu corpo se decompusesse, né? Decompusesse? É isso? Acho que sim. E havia outras profecias ainda. A Páscoa é uma indicação disso. Mas será que os outros evangelistas falaram também? Sim. Será que eles registram essa fala de Jesus? Vamos ver, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 31. A mesma passagem, registrada agora por Lucas. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém,
E tudo que está escrito, olha que interessante, tudo que está escrito pelos profetas, Isaías 53, acerca do Filho do Homem, se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Então, Lucas também registra, ok? Será que Marcos registrou? Vamos ver, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do verso 32. Verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que os seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Aí Jesus fala: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então os 3 evangelistas registram de forma clara a mensagem de Jesus para os seus discípulos, e lógico, os discípulos propagaram essa mensagem e falaram com os demais. Havia profecias citando esse momento, essa morte, essa ressurreição, né? Então, vamos lá. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar nesse terceiro dia. Marcos 16, versículo 1 a 14. Nós hoje, né, celebramos esse terceiro dia. Terceiro dia. Aí no título na sua Bíblia está aí, a ressurreição. Pois é, esse dia que foi profetizado milênios antes, esse dia que foi anunciado por Jesus, 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus fala de maneira clara. E aí, vamos lá para o terceiro dia então. O que acontece no terceiro dia? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Então, quando o sol estava nascendo, as 3 Marias pegam especiarias e elas vão para o sepulcro. Elas vão ao sepulcro. Presta atenção, depois que o sol já estava nascendo. E elas vão com um objetivo claro. Qual? Ungir o corpo de Jesus. Tinha que ser no domingo, porque no sábado, né, não podiam trabalhar, não podiam se envolver em ações assim, provavelmente. E perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então, à frente do túmulo, que era um buraco cavado, ou original, né, na rocha, com uma pedra enorme tampando a entrada. Então, elas vão para lá para ungir o corpo de Jesus, preocupadas, quando já era de manhã, preocupadas em quem iria remover a pedra. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno.
que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ou seja, os discípulos não estavam lá. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Quando é que Jesus ressuscita? Na madrugada. Ele não ressuscita quando o sol nasce. Ele ressuscita na madrugada. Né? Quando as mulheres chegam lá, quando o sol já havia nascido, Jesus já tinha ressuscitado há algum tempo. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Onde estavam os discípulos? No terceiro dia, lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, a Emaús. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não acreditaram. Mais tarde, Jesus mesmo, aí sim, Jesus foi lá, apareceu para eles, aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Isso é como Marcos descreve essa situação. Como que Lucas descreve essa mesma situação? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 1 em diante. Também falando da ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Ficaram perplexas. Elas ficaram perplexas. Elas olharam para o túmulo vazio e ficaram assim: oh meu Deus, o que aconteceu? Sem saber o que fazer. De repente 2 homens, aí já aqui são 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês vieram ungir o corpo de um morto, sendo que ele está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus está gritando isso, Deus está gritando isso há milênios. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Nós não fazemos a menor ideia de quando Jesus vai voltar, mas todos até aquele momento sabiam exatamente o dia que Jesus iria ressuscitar. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas eles sabiam quando Jesus ressuscitaria. Tinha as profecias, o próprio Jesus fala de forma clara e categórica para eles. Eles sabiam, era domingo de madrugada. Domingo de madrugada, eu vou ressuscitar. Que hora que as mulheres chegam lá? Quando o sol nasceu. E chegam para ver a ressurreição? Não, elas chegam para ungir o corpo do morto. E os discípulos? Estavam escondidos numa casa, chorando, lamentando. Que Deus esse povo servia? Deus morto. Um Deus morto. Que falou para eles: vou ressuscitar. Ó, domingo, 1 da manhã eu vou ressuscitar. Domingo, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, essa madrugada, virando de meia-noite, né, em diante, fala assim: ó, eu vou voltar segunda-feira, dia 5, hoje é 4, eu vou voltar para buscar vocês.
Dia 5. Então se prepare. Como que você iria dormir? Você dormiria? Eu vou dormir e aí lá pelas, sabe, quando só amanhecer, 6:30, eu vou ver o que eu vou fazer. Parece absurdo, né? Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Jesus falou: eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Tinha ninguém lá. Ninguém. Tinha ninguém para receber Jesus. Ninguém. Eles estavam dormindo ou chorando, lamentando. Não é uma coisa nova, novidade não. Já havia sido profetizado há milênios. Há milênios Deus está falando: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar, eu não vou ficar morto. As mulheres vão para lá de manhã com especiarias para ungir o corpo do morto. Como que esse povo que caminhou com Jesus por 3 anos e escutou da boca dele que iria ressuscitar, não acreditaram? E aí eu fico pensando, se eles não acreditaram tendo andado com Cristo, eu fico imaginando hoje. Se isso não é o que acontece conosco hoje, continuamos não acreditando no que Ele fala conosco. A gente acredita, os discípulos acreditavam no que Jesus havia feito. Concorda? Os milagres, eles viram, eles estavam lá, eles pegaram, e acreditaram por isso também, porque estavam lá, porque pegaram e viram. Viram e acreditaram que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ressuscitou mortos, que Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, que Jesus curou enfermos, que Jesus fez com que cego voltasse a enxergar e paralíticos andassem. Eles acreditavam nisso tudo, porque viram, porque sabiam. Do mesmo jeito hoje as pessoas acreditam nisso. No que eles não acreditaram? Que Jesus ressuscitaria. Eles não acreditaram no que dizia a respeito à vida deles, que afetaria a própria vida. Eles não acreditavam. Do mesmo jeito hoje, se perguntar a qualquer cristão: você acredita que Jesus fez isso tudo que está escrito? Acredito. Mas se você perguntar alguma coisa que diz respeito à vida dele, ele vai ter dificuldade de acreditar. Ele pode até falar da boca para fora que acredita, mas na prática não acredita. Na maioria das vezes é assim que acontece. Eu ainda quero ler João. O Evangelho de João, ele tem um jeito diferente de escrever, diferente dos outros 3. Ele fala assim, no verso 1 ao 9. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Esse outro discípulo é João, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela ainda está atrás do corpo do morto. Pedro e o outro discípulo, que é João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho, mas não entrou. Simão, afoito, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, provavelmente, empurrando. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Isso é um detalhe importante, interessante, Jesus ressuscita. Você que acorda e não arruma a cama, aprenda com Jesus, Ele ressuscita, pega o lençol, dobra, arruma, coloca lá e vai. Deus ressuscitando e ainda arruma a cama antes de sair. Oi? 20, capítulo 20. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. O único até o momento, o único que acreditou, sem ter visto nada, sem ter visto anjo,
sem ter visto Jesus, sem ter visto nada. A única coisa que ele viu foi o túmulo vazio. Aí ele acreditou. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, hoje, dia de Páscoa, e vivendo esse caos, essa tragédia que estamos vivendo, temos ouvido tanta besteira e escutado tanta coisa que não faz sentido. E gente acreditando em tanta bobagem. Que tal se a gente hoje, ressurreição, Páscoa, começássemos a acreditar no que Ele fala para nós? Que tal se a gente começasse a acreditar de verdade no que Ele fala? Precisamos tomar cuidado, porque Jesus falava, os discípulos ouviam, mas não acreditavam. Será que o mesmo não acontece hoje com a gente? Será que nós não estamos vivendo isso? Ah, você acredita que Jesus fez, que Jesus veio, que Jesus isso, que Jesus aquilo? Ah, acredito. Tá, e quando Ele fala com você, e você escuta, você acredita no que Ele fala com você? Ou estamos como os discípulos, que acreditavam em tudo o que Ele havia feito, mas quando Jesus vira e fala para eles, olha, eu sei que vocês vão sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, então, preparem-se. Aí o que eles fizeram? Foram dormir, chorar, lamentar, bater a cabeça na parede. O que eles não fizeram? Acreditar. Não acreditar. Se eles tivessem acreditado, nem João acreditou depois. Quando viu lá o túmulo vazio, pelo menos ele acreditou, né? As mulheres zelosas, cuidadosas, servas e tudo mais, que bom, foram ao túmulo. Mas não foram ao túmulo para receber Jesus. Elas foram ao túmulo para ungir o corpo de um morto. Vocês entendem que eles viveram com Jesus por 3 anos, ouviram da boca de Jesus que Ele ressuscitaria ao terceiro dia e mesmo assim não acreditaram. Fico imaginando hoje como é difícil para nós, então, acreditarmos em qualquer coisa que Ele fale conosco diretamente. Tem gente que não consegue nem escutar, e há várias maneiras de ouvir a Deus, várias, inúmeras maneiras. Ele fala conosco das mais variadas formas. A mais básica e elementar é o quê? Através da palavra. Aí o que as pessoas tendem a fazer? Leem, acreditam que Ele fez, mas não acreditam que Ele faz. Acreditam que Ele realizou com o outro, mas não acreditam que Ele realizará com ele. E quando Deus fala fora da palavra, ou seja, não através da palavra, mas fala por outros meios, aí é que fica difícil mesmo. As pessoas ouvem, se emocionam, dão testemunho de que ouviu Deus falar, mas será que acreditam? Quando o autor de Eclesiastes, o pregador, fala a respeito de que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa daquele em que há festa, né? E ele nos confronta com isso, né? Quer ver, uma das coisas difíceis para nós é lidar com a morte, né, de um ente querido, né? E é um dos momentos também em que fica patente, evidente, a nossa falta de fé naquilo que Ele fala conosco. Quando a gente encontra desespero, não aquela dor da saudade, da perda, mas quando a gente encontra aquelas pessoas em desespero, ou seja, sem esperança, porque pensam que ali acabou tudo, né? É uma das situações. Mas pode ter outras situações que você esteja vivendo aí agora, no seu dia a dia, e que você não consegue acreditar no que Deus fala, mesmo Deus falando com você todos os dias. Todos os dias. Você nem pode dizer, Deus não fala comigo, fala. Deus fala com todos nós o tempo todo. Talvez o problema é que a gente não consiga acreditar no que Ele está falando, né, naquilo que Ele esteja falando. Como aconteceu com os seus discípulos.
que, ao invés de, no terceiro dia, estarem lá na porta do sepulcro, 00:01, ao invés de estarem lá esperando, ficaram em casa chorando, lamentando, batendo a cabeça na parede. As mulheres foram, mas foram depois. E foram para ungir o corpo de um morto. Quer ver o texto que... Um texto que está escrito, eu quero encerrar com ele, fala, é Deus falando conosco, comigo e com você, e que a gente escuta, acha que aconteceu com os outros, vale para os outros, mas para a gente não vale. E eu quero encerrar, porque o nosso tempo já acabou, eu quero encerrar lendo para você. Receba como uma palavra de Deus para você, uma mensagem de Deus para você nesse domingo de ressurreição. E se tiver coragem, acredite. Romanos 8, a partir do verso 28, um texto que é muito repetido, mas muito pouco crido. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Você sabe disso? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. A fim de quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. 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 E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça? Se alguém te cobra, lembre-se disso, e de graça, todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Não são algumas, não? Todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tem um monte de gente fazendo. Cabe a você aceitar ou não. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome? Dias de fome temos vivido. Ou perigo temos vivido. Ou espada temos vivido. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Hoje enfrentamos essa morte em forma de vírus. Porém, meus irmãos, quando isso passar, essa passagem continuará valendo. Nós enfrentamos a morte todos os dias por amor a Cristo. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, como o povo gosta de falar de demônio, nem o presente, nem o futuro, como o povo gosta de profetadas, nem quaisquer poderes, como o povo gosta de poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem qualquer outra coisa na criação, eu colocaria o vírus aqui, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma mensagem para nós. Agora, precisamos acreditar nela. Amém? Vou orar para encerrar. Pai querido, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.
Acredito que nós repetimos o mesmo erro dos discípulos todos os dias na nossa vida. O erro de não acreditar naquilo que o Senhor fala conosco. O erro de não acreditar naquilo que o Senhor fala a respeito de nós. O erro de não acreditar que o Senhor é capaz de fazer tudo por nós. O erro de não acreditar que o Senhor nos ama. O erro de não acreditar que o Senhor nos justificou. O erro de não acreditar que vivemos na graça. E por causa da graça. Debaixo da graça. E tantos outros erros que cometemos, Pai, ao não acreditarmos no que o Senhor nos diz todos os dias. Paulo vai dizer que a natureza clama e fala e proclama a seu respeito. Temos dificuldade de acreditar no que o Senhor diz. O Senhor fala, nós é que temos dificuldade de acreditar. Peço misericórdia e perdão por essa nossa falta de fé. Livra-nos, ó Pai, de cometermos o grande erro que os seus discípulos cometeram, de não acreditar no que o Senhor havia dito poucos dias antes. Quando o Senhor disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Nenhum deles estava lá. Ninguém estava lá. O Senhor ressuscitou, ninguém estava lá. Quando o Senhor voltar, será que estaremos te esperando? Espero que sim. Que o Senhor nos ajude na nossa completa, quase absoluta falta de fé. Oro como o pai daquele garoto um dia orou, pediu ao Senhor. Peço como ele pediu. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor foi e curou o filho dele. E curou também a fé daquele homem. Que o Senhor nos ajude nesses dias a ter fé, a acreditar no que o Senhor fala conosco. Em outras palavras, Pai, cura a nossa fé nesses dias. Que nesse dia de ressurreição, o Senhor ressuscite a nossa fé. Que o Senhor ressuscite a nossa fé. É que eu oro, peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Estamos cerrados. A gente se fala aí durante a semana para a gente ver como vai fazer no próximo domingo. Deus abençoe a todos.